Olá a todos, bem-vindo ao canal Fé Ancestral. Eu sou o Babalorixá Gerson do Xoguian e hoje o vídeo falaremos de Yamin, Senhoras do Pássaros da Noite. Apaquieye choronga, apaquieye choronga. Por favor, não deixe de deixar seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso é muito importante para o canal. E assim vamos combatendo o preconceito contra a religião dos orixás com cultura, com informação. Bem, hoje eu decidi falar de Yamin porque é algo que eu vejo muito, principalmente dentro do candomblé, a questão da barganha, né? Dar um frango para Exu, por exemplo, em troca de alguma graça, como emprego, enfim. Sem entender que a sua parte não é dar o frango, a sua parte é merecer a graça que você está pedindo. Isso com um bom comportamento, e o apelê, né, que é o bom caráter. Eu vejo muita gente tendo muito medo das Yamin, sem realmente entender quem é, né? Qual é a sua força. Entender que mais importante do que ter medo, é prudente ter medo, mas mais importante do que isso é ter respeito. Então é importante entender a sua real importância no mundo. Yamin ou Xorongá, vou falar o nome só uma vez, porque esse nome deve ser respeitado e não ser falado todos os momentos. Então, Yamin, ela é conhecida como Senhoras dos Pássaros da Noite, porque ela ronda o nosso mundo à noite para ver como é que está o comportamento da humanidade. Conta o Itã que Yamin, nessa ronda à noite, né, em forma de pássaro pelo mundo, voltou e foi reclamar com o Olodumare, dizer que a humanidade não estava respeitando seus mais velhos, não tinha paciência, que o comportamento do ser humano não estava agradando. Então o Olodumare olhou para as Yamin e falou: ora, você é mãe do mundo, você é a senhora do mundo. Se seus filhos não estão se comportando, a corrija. Então Yamin, elas são as verdadeiras donas do mundo. São nossas mães ancestrais. Viemos do útero espiritual de Yamin. Não acreditamos num Deus que nos criou com a varinha de condão. Essa energia foi criada por Olodumare e foi gerada por Yamin. Essa é a real importância de Yamin para nós. Elas são nossas mães ancestrais. E como mães, elas nos dá boa sorte, nos abençoa e nos pune conforme o nosso comportamento, como qualquer mãe no mundo. Nada se faz no mundo sem a permissão de Yamin. Quando entregamos um frango a Exu, por exemplo, a pedido de emprego, é importante você entender que você deve merecer, porque Yamin só vai permitir que Exu nos ajude conforme o nosso comportamento perante a humanidade. Nosso povo, principalmente do candomblé, tem esse costume de barganhar, né? Eu dou um frango por dinheiro, eu dou uma vela por amor, e é importante você entender que, primeiro, você tem que ter comportamento para merecer, e aí sim você, através do oráculo, vai verificar qual energia você tem que agradar para te proporcionar aquilo, e essa energia vai te ajudar a você obter aquilo que você pede. Entenda, te ajudar. O orixá não nos dá nada de mão beijada. E aí sim, nós recebemos essa graça, junto com essa graça os orixás nos dão sabedoria para manter essa boa sorte. Não adianta você ter saúde se você não tiver sabedoria para manter a sua saúde. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver sabedoria para administrar aquele dinheiro, e aí sim ele seja duradouro na sua vida. A força dos orixás nos traz sabedoria para manter a boa sorte. E depois dessa graça alcançada, a gente manter culto aos orixás, para que isso seja duradouro na nossa vida. É importante você entender também que a mim também é agradada através dos famosos IPCs. E com isso a gente mantém o nosso comportamento, nos vigia para que não erramos. Quando erramos, entregamos oferendas, pedimos perdão e verificamos nosso comportamento. Que a gente mantenha o nosso comportamento, as boas sortes vão sendo duradouras e a mim vai nos abençoando também, né? E permitindo que os orixás nos dê sabedoria e nos ajude a manter a boa sorte no mundo. Todas as mazelas que existem no mundo são frutos de nosso comportamento.
e comportamento dos nossos ancestrais também. Então, quando a gente mantém o nosso comportamento hoje no mundo, a gente melhora a nossa vida e a vida dos nossos descendentes. Além de vigiar o nosso comportamento, é importante a gente manter o culto aos orixás e às Iamins, a gente ter a sabedoria, mesmo quando as coisas não vão bem. Aliás, é muito fácil você amar e agradar o orixá quando vai tudo bem na sua vida. É muito fácil a gente ter fé quando está tudo bem. Então, Yamin, ela vigia isso também. Quando a gente as coisas não vão tão bem assim, mas a gente mantém a fé, a gente mantém o culto, a gente mantém agradando os orixás, a gente mantém agradando as Yamins através do nosso caráter e através de oferendas. Nesse conteúdo, eu usei, na verdade, Yamin de plano de fundo para entender que dentro da religião dos orixás, a gente precisa também de ter caráter, ter comportamento, para que a nossa boa sorte se mantenha. Esse conceito é importante dentro da religião dos orixás, como ele é importante em todas as religiões que eu conheço. Não existe essa questão de você somente agradar o orixá e achando que você está fazendo a sua parte. A sua parte é tornar o mundo melhor. E isso a gente faz mantendo o amor ao próximo, o bom comportamento, o respeito ao mais velho. Isso é o verdadeiro conceito dos orixás. Não é acender vela, não é da galinha. Bem, o conteúdo do vídeo é esse. Eu vou voltar a falar de Yamin no próximo vídeo. E aí vou falar exatamente dessa energia em si. Hoje eu falei mais do conceito, que eu achei muito importante. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Por favor, deixe comentários, deixe sugestões para os novos vídeos, tá? Um grande abraço e que Oxalá lhe faça feliz. Yami la kwa wa o. Yami chorou lá,